E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Daniel e minha colega se chama Andresa e nós vamos apresentar para vocês uma revisão de biologia do ano passado, das coisas que você viu lá no primeiro ano. Aqui é só uma introdução sobre as características gerais dos seres vivos, que as células elas são a unidade básica de todo ser vivo. Todo organismo vai ter células, tanto unicelular quanto pluricelular. Nutrição e metabolismo. Todo ser vivo ele precisa se nutrir para poder ter um metabolismo, com lipídios, proteínas, carboidratos. Outra característica também dos seres vivos é a capacidade de responder a estímulos. Quando nós somos tocados, nós conseguimos responder, tanto as plantas como os animais. Crescimento e reprodução, todo ser vivo ele vai crescer, se reproduzir e morrer, né? Uma pedra não teria essa capacidade, por exemplo. Vai ter um material genético, que vai ser DNA ou RNA, e vai sofrer evolução, a capacidade de se adaptar aos ambientes em que ele está presente. Então vamos entender um pouquinho agora sobre a origem desses seres vivos. Bom, a teoria do Big Bang ela vai explicar a teoria do início do universo e também do sistema solar. O que acontece? Tudo que a teoria explica que tudo estava em um único ponto, que era quente e denso, e a partir de algumas causas, esse ponto começou a se expandir e deu origem a tudo que nós conhecemos hoje, a galáxias, planetas e tudo mais. Isso explica a origem do universo, e o que explica a origem da vida. Então, preste atenção agora. A biogênese era uma teoria que surgiu logo lá no início, que ela defendia que a vida era gerada espontaneamente. Ou seja, a vida poderia surgir de partes inanimadas, matéria inanimada. Só que alguns pesquisadores contestaram essa teoria e desenvolveram a teoria da biogênese. Isso significa o quê? Que a partir da reprodução de um ser, ele só pode se reproduzir a partir de outro ser. Ou seja, para comprovar essa teoria, Louis Pasteur ele fez um experimento com caldo nutritivo e nesse caldo nutritivo ele fez um vidro com pescoço de cisne, onde as bactérias ou os micro-organismos não conseguiam entrar nesse caldo nutritivo e lá se reproduzir. Como eles não conseguiam, esse caldo nutritivo ele não foi infectado, né? E aí nós conseguimos provar que a vida só pode ser originada a partir do ser. E como eram esses animais, esses organismos lá no começo? Existe uma hipótese que é autotrófica versus heterotrófica, que acredita que os primeiros seres vivos eles eram autotróficos, eles produziam o próprio alimento. A organização celular. Como é que essas células elas se organizam? Elas podem ser tanto eucariontes como procariontes. Na célula eucarionte, podemos ver que na imagem que ela é bem mais complexa. Ela vai ter organelas, mitocôndrias, lisossomos, centríolos. E o núcleo, que é uma parte bastante importante, que vai ter um material genético, ele vai estar envolto por uma membrana, pelo núcleo, ou seja, uma carioteca. Já na procarionte, ele não vai ter esse núcleo. E o material genético ele vai estar disperso no citoplasma e não vai ter tantas organelas como na célula eucarionte. Bom, e a estrutura básica da célula? A célula vai ter uma membrana plasmática bilipídica, ou seja, uma membrana de lipídios, que vai servir para proteger a célula de possíveis invasores, como os vírus. Ela vai definir uma forma e vai permitir a entrada e saída de substâncias. E dentro dessa membrana, né, nós vamos ter os citoplasmas e as organelas, onde vai acontecer a respiração celular, a produção de ATP pela mitocôndria, digestão de algumas substâncias pelos lisossomos. E também nós vamos ter, como já falei, o material genético, ou seja, o ácido nucleico, onde ele vai coordenar e controlar todas as atividades da célula. E também armazenar o material genético, que no caso vai ser o DNA. Bom, metabolismo. O metabolismo nada mais é do que o conjunto de transformações e reações químicas, onde vai acontecer a montagem ou desmontagem de substâncias.
Para simplificar, vamos falar do anabolismo e catabolismo. No anabolismo, nós vamos ter reações constitutivas, ou seja, vamos pegar substâncias mais simples e transformar elas em substâncias mais complexas, como no caso da proteína muscular, da proteína que vai compor o músculo. Nós vamos ter aminoácidos, que são substâncias mais simples, e elas vão se juntar e formar uma proteína. Isso vai ser o anabolismo. Vai ser uma reação construtiva. Já o catabolismo é uma reação inversa. Ela vai ser uma reação química destrutiva. Ela vai pegar compostos orgânicos maiores, mais complexos, e vai quebrar eles em substâncias mais simples. Como a proteína é um composto grande, no caso, se acontecer um catabolismo da proteína, vai liberar aminoácidos. Então, pessoal, dando continuidade à apresentação, vocês vão ver que no metabolismo também existem outros tipos, também como a respiração celular, a fotossíntese e outros também que existem, como a quimiossíntese, por exemplo. Mas vamos lá. Na respiração celular, por exemplo, vocês vão ver que eles acontecem nos heterótrofos, nas mitocôndrias, nessas organelas. E como é que ocorre, né? Do que é preciso? É preciso da molécula de glicose, que é essa que vocês estão vendo, C6H12O6, mais a absorção do oxigênio, e vai gerar, por sua vez, o dióxido de carbono, né? Para liberar o gás carbono pela nossa respiração. A gente respira o oxigênio e libera o dióxido de carbono, e água. Já esse segundo quadro verde, ele vai ser realizado pelos seres autotrófos, que você já deve imaginar, né? Que os seres autotrófos são realizados neles, os próprios seres produzem o seu próprio alimento. Não depende do recurso que está no meio. Ele mesmo produz o seu próprio alimento, seu próprio recurso. E quem são eles? São as plantas, são as algas, são os vegetais. Então, o que é preciso para realizar essa fotossíntese? É preciso de luz solar, dióxido de carbono, e é preciso também de, como é que se diz? Água, dióxido de carbono e luz solar. E juntos vão formar uma molécula de glicose e oxigênio, né? Que é esse gás que nós respiramos. A seguir, a gente vemos aqui a reprodução. Essa reprodução ela pode ser tanto sexuada quanto assexuada, mas aqui na reprodução assexuada, ela é caracterizada por ter pouco gasto energético, né, nesse acontecimento, é rápido e não ocorre a troca de material genético. Aqui, por exemplo, vocês vão ver que ocorre o brotamento, né, desse quinidário aqui, desse coral. Uma partezinha dele, que vocês estão vendo aí na parte 2, caiu, se fragmentou no solo e surgiu um novo. E esse novo ser que surge, essa nova hidra, ela vai ser idêntica, clone da mãe, de onde ela se desprendeu. O mesmo acontece nesse processo aqui de bipartição das células, embaixo, onde que vocês estão vendo. Onde eu tenho uma célula mãe, que ela sofreu um processo de bipartição, onde tem e ela se dividiu em duas, formando duas células filhas idênticas à que gerou. Na próxima reprodução, que é a reprodução sexuada, ela é caracterizada por ocorrer a troca do material genético, que é essencial para a variabilidade genética, e ela acontece com um gasto de tempo e energia um pouco maior. Então, processos principais dessa reprodução é a mitose e a meiose. Na mitose, vocês vão ver que o processo de divisão celular ela vai resultar em duas células filhas geneticamente idênticas à que desenvolveu a célula mãe. Tipo, as minhas duas células filhas são idênticas à que gerou, que é um exemplo de reprodução assexuada. Já a mitose, né, que é a divina a meiose, no caso, que é a divina da mitose, ela vai ser a divisão de uma célula em duas fissões, que envolve duas fissões do núcleo, dando origem a 4 células sexuais, cada uma com metade do número de cromossomos da célula original. E esses dois processos, eles vão estar relacionados a uma ciência chamada embriologia. Vocês lembram desse conceito? Então, embriologia, ele vai ser o processo
o estudo do desenvolvimento do embrião, desde a formação do zigoto até a formação do ser vivo, né, de como ele é. Então, tudo isso vai estar relacionado à nossa hereditariedade, as nossas características que são passadas de pai para filho, que vai fazer com que a nossa espécie ela se perpetue ao longo do tempo na Terra. Então, como é que é passado essa hereditariedade, essa variabilidade genética? Onde é que estão essas informações dos nossos antepassados? Está no nosso DNA, né? Então, através da reprodução sexuada, é que o DNA, as nossas características fenotípicas e as características moleculares são passadas adiante. Aqui nessa imagem, vocês estão vendo como é que está organizado os níveis de organização da biologia. Vocês vão ver que um átomo, o conjunto deles, vai formar moléculas. E essas moléculas elas podem ser tanto inorgânicas, como os sais minerais, como a água, como moléculas orgânicas, como as vitaminas, proteínas, carboidratos, lipídios, que vocês vão ver nas próximas aulas. Já esse conjunto de moléculas vão formar as organelas, que por sua vez esse conjunto de organelas vão formar as células. E essas células elas podem ser eucarióticas, né, animal ou vegetal, ou pode ser uma célula procariótica com célula simples. Mas se pensando nessas células mais complexas, como animal ou a vegetal, o conjunto delas vão formar tecidos. E o conjunto desses tecidos vão formar órgãos. E se pensando no ser humano, né, o conjunto desses órgãos, coração, fígado, baço, intestino, vão formar os nossos sistemas. E esses sistemas podem ser o sistema linfático, o sistema nervoso, o sistema hormonal, o sistema circulatório, né, que é o exemplo que está dado aí na imagem. E o conjunto desses sistemas, né, o pacote deles inteiros vão formar o ser, o organismo. E esse organismo aí está com o exemplo do lobo, mas pode ser um vegetal ou uma planta, por exemplo. E o conjunto desses organismos vão formar populações vão formar comunidades vão formar ecossistemas, né, com a interação deles com o meio. E o conjunto desses todos os ecossistemas, terrestres, aquático, aéreo, vai formar a nossa biosfera. Aqui também vocês vão entender que na biologia não se restringe só ao estudo da vida, ao estudo dos ecossistemas. Vocês vão ver que é uma ciência muito ampla e que aborda vários outros estudos, como por exemplo a bioquímica, né, das células inorgânicas, o estudo delas. Vocês vão ver a citologia, que é o estudo das células, das organelas, dos processos que ocorrem. A fisiologia, vocês vão ver em tecidos, nos órgãos, nos sistemas, como é que é composto tanto do animal, ou do vegetal, da planta. Vocês vão ver também a zoologia ou a botânica, que é um exemplo de organismo, né? Que pode ser um animal ou uma planta. Vão ver a ecologia, né, que estuda os ecossistemas, da vida, a sua interação nas populações, comunidades, ecossistema e biosfera, né? E à luz disso tudo resumindo, vocês vão ver a evolução, desde um ser unicelular a um ser pluricelular, desde uma bactériazinha até um ser mais complexo, um cordato, um mamífero. E aqui nós deixamos para vocês uma atividade de revisão. Aqui na descrição está um link e um código. Quando vocês acessarem o link, vai aparecer essa tela preta para vocês, onde vocês vão colocar o nome de vocês. Então, clicar em Start e em seguida vai pedir para vocês um código, que vocês vão colocar aí, nessa tela em branco. E já vai iniciar um quiz com questões, perguntas e respostas, para que vocês possam responder e avaliar e ver como é que vocês estão indo nos estudos, tá bem? Então, galera, por hoje é só. Vou deixar aqui uma mensagem com vocês. Estude com dedicação e nada no mundo poderá afastar você dos seus sonhos. Mais embaixo eu deixo nosso perfil no Instagram para vocês acompanhar essas postagens. E é isso. Um grande abraço para todos e até a próxima aula.